Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje, hoje em homenagem a Chico Xavier, à sombra do abacateiro. Como devem imaginar, à sombra do abacateiro com 3 graus é um bocado para o fresco, de maneira que vamos fazer mesmo aqui, dentro das nossas instalações, mas vamos homenagear Chico Xavier e o Evangelho à sombra do abacateiro. Vamos então preparar as nossas mentes, não se esqueçam de pôr aí água sobre a mesa, e pôr também os copos para as pessoas participarem do Evangelho, e vamos falar de Jesus, vamos recordar a sua mensagem, vamos pedir para os nossos lares, vamos sintonizar-nos com Ele. É Jesus quem nos dá a verdade e a vida, é Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida dura e bem pesada, ninguém esconde os seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favor, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvor. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dores, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo, e forças para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que alguém se possa conduzir e dessa forma evita dor, que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Senhor Jesus, nós te pedimos que esta noite
Permita que estejam connosco os nossos familiares que já partiram, os nossos amigos, os nossos protetores. E, se for necessário, Senhor, que eles possam trazer com eles algum irmão, alguns irmãos que precisem de socorro, que precisem de ajuda, que precisem de ser socorridos às instituições de ajuda espiritual. Fica connosco, Senhor, e abençoa o nosso Evangelho desta noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, versículo 11, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a uma meta, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da caminhada ameacem provocar-lhe feridas. Elas apenas o roçam sem o atingirem e não o impedem de avançar. Arriscar a vida para se vingar de uma ofensa é recuar adiante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivessem tão enliados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, mesmo que a vossa própria legislação o reconheça. Ninguém tem o direito, em acaso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante, um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha da conduta. Aqui, mais do que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr sobre a terra, pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não será chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação de um passado que não existirá mais. Os homens não reconhecerão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Adolfo, Bispo de Marmande, 1861. Do livro Depois Vem e Segue-me, psicografia de Arnaldo Costeira, pelo Espírito Maria Teresa Magalhães. Outros tempos, as mesmas intenções. A história do homem, em sua evolução, não é muito diferente das outras espécies animais. No início, a busca pela supremacia física conduzia à violência cega, à luta pela sobrevivência do mais forte, ao exercício do poder pela força bruta. À medida que a natureza foi condicionando a vida, influenciando as suas condições, estabelecendo o equilíbrio animal dentro de cada espécie, o domínio passou a ser repartido e as influências tornaram-se mais equilibradas quando as lutas pessoais conduziam ao domínio do mais forte. Foi assim que essas disputas se desviaram para as afrontas mentais que as razões individuais procuraram suplantar a força bruta, conduzindo à batalha das palavras e das posições pessoais, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da avareza, numa palavra, à vitória de sentimentos marcados pelo poder material. Daí o esforço procurado pelos mais fortes para dominar os mais fracos e da resposta dos mais fracos para se igualizarem àqueles. Os duelos linguísticos passaram para os duelos físicos, com o emprego de armas escolhidas, tantas vezes pelos mais poderosos, lutas até à morte justificadas pelas oportunidades mútuas de vitória. Os tempos foram mudando, mas as razões mantiveram-se. A espada, a pistola e outras armas, fruto de uma certa oposição de cariz religioso,
trouxeram de volta o duelo sob nova forma ou forma retomada, e vemos hoje o duelo linguístico tornado pesado fardo sentimental reinstalar-se na sociedade e conduzir de novo a uma criminalidade encapotada que conduz tantas vezes à violência física e moral, que por vezes desemboca em assassinatos lamentáveis. Procura conter as palavras e buscar mais compreender o atraso espiritual daqueles que caminham ao teu lado. Ou já passaste pelo mesmo, ou continuas passando sem te dares conta, cometendo os mesmos erros e tantas vezes pedindo essa compreensão. No mundo da verdade não haverá mais lugar para desculpas comezinhas, pois que o Mestre ensinou claramente os caminhos da mudança interior. A mensagem que ouvimos do Evangelho, ao abordar o aspecto do duelo, traz-nos para a nossa mente aquilo que eventualmente seriam, e como nós sabemos, e a história o diz, as práticas comuns ao tempo do codificador. Era muito normal que as disputas, fossem elas passionais ou de qualquer outro tipo de monta, ocasionassem esses duelos que levavam sempre, ou quase sempre, a morte àquele que menos capacidade teria naquele confronto com o amigo ou com o inimigo. Só que os duelos, se nós observarmos bem a vida, são duelos que todos os dias nos passam pela mente. São duelos que muitas das vezes trazem, através da palavra maldita ou do pensamento mal elaborado, e que provocam, muitas das vezes, reações e reflexos naquilo que são os que recebem esses impactos negativos que a nossa mente, o nosso coração ainda traz. Somos espíritos em evolução, muito radicados àquilo que fizemos no passado, àquilo que fomos duelistas, sim, mas ainda continuamos a ser os duelistas do presente, os duelistas que não sabem conter a palavra, o pensamento errado, que continuam muitas das vezes a incitar o companheiro ou companheira àquilo que serão as atitudes menos próprias, aquelas que contrariam as leis que o Mestre e Senhor, que nos orienta e governa, nos ensinou. O amar a Deus, o amar o próximo, é evitar e eliminar de vez, de facto, o duelo da nossa vida, o duelo das coisas e dos pensamentos e sentimentos que usualmente colocamos na nossa vida. Os duelos de triste memória, autênticos suicídios ou assassinatos, porque de antemão se sabia que um iria morrer e o outro iria viver, naturalmente o mais forte, não terminaram. Como a segunda leitura nos diz, e foi comentado pelo nosso irmão, existem ainda hoje muitos duelos. Degladiamo-nos constantemente conosco, com o nosso próximo, nosso familiar, nosso amigo, porque por orgulho, por não sabermos entrar num campo de paz, antes era por uma honra que se considerava assim, de uma maneira tão errada, mas hoje ainda também, pelo orgulho ferido, pela nossa vaidade que ficou magoada por qualquer coisa, ainda somos capazes, no silêncio dos nossos pensamentos, de matar alguém. Ainda nos passa pela mente essa ideia. Naturalmente já não somos capazes de empunhar a arma ou o punhal para irmos de encontro ao nosso irmão, mas mentalmente ainda somos capazes de o criticar, de o caluniar, de lhe querer muito mal. E quantas vezes o nosso pensamento, que nós sabemos que atinge sempre o objetivo, quantas vezes esse pensamento vai perturbar, vai fazer mal. E como é que fica a nossa consciência
não matamos fisicamente a pessoa, mas destabilizamos, desequilibramos um lar, uma família e esquecemos-nos que foi uma pedra que atiramos, mas que um dia regressará à origem e teremos todos de pagar, de passar pelo mesmo problema que fizemos passar. Muito cuidado. Jesus deixou-nos o exemplo máximo de... Ele foi caluniado, ele foi ameaçado e sempre com aquela sua atitude de equilíbrio, o exemplo máximo que temos na Terra, ensinando-nos sempre como fazer, como agir. E nós ainda não somos capazes de sair da nossa pequenez, de olhar para cima e preferindo ainda olhar para baixo, onde nos comprazemos ainda tantas vezes em ficarmos nesses lugares absurdos que não nos vão trazer felicidade, não nos vão trazer paz, tranquilidade. Portanto, muito cuidado com esses pequenos duelos que ainda travamos diariamente. Antes, pelo contrário, se queremos travar duelos, vamos degladiar-nos, porque ainda temos dentro de nós tantos inimigos a vencer. Vamos então vencer esses com as espadas da compreensão, da força de vontade, com a leitura diária do Evangelho, para compreendermos como é que naquela situação que estamos a viver, Jesus nos mandou fazer. Limpemo-nos, degladiemo-nos, matemos em nós esses sonhos absurdos, esses vícios que ainda estão tão vivos em nós, para podermos, ainda nesta vida, porque não, é possível, sonharmos com um amanhã sem armas físicas e sem armas mentais. Nos últimos anos têm sido dezenas e dezenas de pessoas mortas nos lares, ou pelo menos nas famílias, diria desestruturadas, mas que muitas vezes não passam para o exterior essa ideia. A violência no lar é uma nota todos os dias. Este ano, julgo que cerca de 30 mulheres foram mortas, não sei se algum homem, mas foram mortas. De que é que terá o resultado desses homicídios? Virão na sequência de quê? De que conduta? De que comportamento? É resultado de que relações entre as pessoas? Nós não pensamos muito nisso, embora nós tenhamos alguma experiência na questão da violência, porque nós conhecemos os dois lados da violência no lar. O lado do agressor e o lado da vítima. E a paciência do agressor, muitas vezes, é ultrapassada pela ação da vítima, pelo trabalho da vítima negativo, pelo duelo, pela discussão, pela discórdia, pela violência, também do lado, pela provocação, também do lado da vítima. E por isso é que esta sociedade hoje não está preparada para resolver este problema. E não está preparada para resolver este problema porque parece que ninguém está interessado em tratar o agressor. E, levianamente, ou muito levemente, apontam alguma ou outra razão para a vítima. Mas só depois. Nós devíamos ter consciência de que quando a violência verbal estala nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, etc., nós devíamos tomar precauções sobre isso. Porque tarde ou cedo, a subida de tom destes duelos, destes diálogos violentos, pode conduzir a uma violência extrema e à morte ou assassinato. E reparemos ou meditemos sobre isso, não estamos a analisar nenhum caso em especial, mas meditemos sobre a questão de realmente, às vezes, os agressores tirarem a vida às vítimas, aos outros familiares e a si próprios. O que é que levará alguém a tomar essa atitude, perdendo completamente a noção da realidade e a noção da lógica?
não sequer tendo tempo de pensar as consequências. Também é verdade que não fomos habituados a olhar a morte na sua realidade intrínseca, na sua realidade real, perdoe-se-me este reforço, porque nós não sabemos as consequências, nem nos intuem isso. A encomenda das almas é uma coisa assim, uma ligeireza muito grande, porque se instalou na sociedade a ideia de que por uma boa causa a pessoa morrendo vai para o céu. Não é verdade. No Oriente, a maior parte dos povos cultivam o suicídio, cultivam o harakiri, matam-se quando a vida não corre bem, porque se for em nome de Deus, eles têm a ideia que são premiados e que podem voltar à Terra numa condição melhor, numa situação económica melhor, com melhores empregos, e não pensam sequer minimamente nas consequências que advêm até para os familiares próximos, às vezes quem muito gostam, de um abandono assim intempestivo e rápido da vida da Terra. Isto resulta de quê? De uma falta de conhecimento real e concreto, porque nós não queremos abordar as coisas. Depois há uma outra questão do duelo, que agora importa também referir. É o duelo rássico. Às vezes atribuímos determinadas coisas do racismo, nem pensamos no que a gente fala. Quem é racista e de quem? Quem é racista e de quem? Depois é de clãs. É de clãs. A violência entre clãs. A violência entre instituições. A violência entre religiosos, não é entre religiões. Temos muita mania de pensar que a violência é entre religiões. Não. A violência é entre religiosos que não toleram minimamente o socorro de outros religiosos, a atitude, o trabalho de outros religiosos, que se limitam a criticar, a atacar, a destruir. Eu não falo já na postura que têm muitos desses religiosos sobre, por exemplo, as nossas práticas. Não escondemos de ninguém que somos espíritas e que agimos de acordo com o cristianismo primitivo, com os ensinamentos que Jesus nos legou. Mas a maior parte, uma parte significativa de religiosos, melhor dizendo, é absolutamente contra o espiritismo, sem saber o que isso é, sem saber o que é espiritismo, sem saber o que é a reencarnação, sem saber o que é a comunicação dos espíritos. É evidente que vamos vendo hoje algumas religiões tradicionais que são ainda maioritárias nas várias civilizações, como é o caso da religião católica, extensível a outras religiões de raiz cristã. Vemos como há uma, digamos assim, uma repulsa primária, sem saber o quê, sem saber porquê, sem saber com que destino. Embora a própria religião, por exemplo, o catecismo católico, diga no livro que eu li há páginas 900 e tantos, cerca daí, que de facto os nossos familiares mortos podem voltar para nos ajudar. Podem voltar para nos ajudar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que já religiosos deram um salto quântico a propósito da comunicação dos espíritos, e aqueles que não gostam de nós estão impedidos por alguma barreira de fazerem o que gostariam de nos fazer, que é o mal, prejudicar, caluniar, intuir as outras pessoas contra nós. Será que isso acontece? Mas já é um aspecto já positivo na marcha destas questões. E também não falam mais contra a reencarnação, nem a favor, não sabem, estão a estudar esse fenómeno da reencarnação, que hoje o cinema vai popularizando de uma forma generalizada. Então é este duelo interreligioso, interrássico, que é alimentado pelos mass-média, alimentado pelos meios de comunicação social, que às vezes sabem do que é que estão a falar. Aliás, bastará nós repararmos, por exemplo, quando determinados jornalistas fazem determinadas entrevistas, às vezes os entrevistados nem sequer acabaram a resposta, eles já estão a fazer outra pergunta. Sinal de que nem sequer estão a ouvir o que é que está a ser respondido. Nem sequer estão a ver o conteúdo da resposta, que tem a ver também com ensinamentos para os jornalistas. Então é esta questão deste duelo intelectual, que muitas vezes é responsável por grandes tragédias. Por grandes tragédias. Estamos a assistir a essa morte, digamos assim, esse suicídio, que conduz a um suicídio coletivo. Estamos a ver em vários pontos do mundo, particularmente nos países árabes e naqueles países do Médio Oriente. Estamos a ver como é que as pessoas estão
levianamente, colocam uma quantidade de explosivo à volta do seu corpo e fazem-se explodir, matando inocentes, crianças, mulheres, velhos, que não se podem defender. Como a violência, não é, do duelo entre a vida e a morte, como nós vemos, por exemplo, nas situações em que o aborto é permitido, em que o aborto é incutido nas pessoas, é desresponsabilizados, e depois admiramos que a outra senhora, coitada, no desespero da sua vida, tenha lançado um filho que não tinha possibilidades de criar no caixote do lixo. É verdade que os crimes têm que ser punidos de acordo com a lei, mas tem que ser também visto o papel que a sociedade tem tido nesta violência. O duelo entre aquilo que é a morte e aquilo que é a vida, que está prestes a ser outra vez reposto ou reposto de outra maneira, na eutanásia, que anda aí toda a gente a falar de eutanásia, ninguém sabe do que é que fala. Ninguém sabe do que é que fala. É um duelo espiritual tremendo, de consequências que as pessoas não imaginam para si próprias, para os que pedem eutanásia e para os que colaboram. E queira Deus que nós não tenhamos qualquer dia de assistir a este disparate, que é a pessoa na rua dar um tiro na outra e depois dizer não, ele pediu-me para matar que está farto de viver. Que é a eutanásia, a pessoa pediu, eu dei um tiro, fiz-lhe a vontade. Tudo bem, está na lei, então é descriminalizado. É esta referência que nos compete a todos tomar em mãos e sair a terreiro para colocar a verdade no seu lugar. Para colocar a verdade no seu lugar. Pois não temos que nos estranhar como é que há crianças com um mês que morrem, com dias que morrem, que partem mais cedo, não cuidando de saber, raciocinando, que muitas vezes isso é o complemento de uma vida que se interrompeu. De uma vida que se interrompeu. Ou que se ajudou a interromper. Então é esta reflexão que nos merece esta questão dos duelos. Já passaram na figura, na forma como é descrito o duelo na história. Mas hoje o duelo tem outra profundidade e às vezes tem consequências muito mais graves. Muito mais graves. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Mas vamos baixando para o final. Eu disse há pouco que deviam ter posto a jarra com água, os copos na mesa, porque era um tempo em que o plano espiritual, os nossos irmãos, os nossos protetores, os mensageiros de Jesus, gravam na água o seu magnetismo e, naturalmente, com fé, a gente pode ajudar-se pessoalmente nos seus problemas físicos e espirituais. Então é isso que nós caminhamos para esse final, não sem antes fazermos uma prece na cadeia da fraternidade, que é este Evangelho no Lar, sintonizando ao mesmo tempo com muitos outros irmãos pelo país fora, e não só, mas sintonizando a nossa prece para que juntos possamos ser um feixe de varas que não é fácil de quebrar. Então vamos fazer a nossa irradiação, depois cantamos uma canção para irmos para o final. Quer fazer? Pode ser ou não é? Olha, assim, pedimos, Senhor, neste momento, que a nossa mente, os nossos corações, possam envolver todos aqueles que precisam um pouco mais de nós, do que nós. Este período que atravessamos na Terra, que é mais um período em que lembramos toda a profundidade, toda a subliminalidade que aconteceu nesse tempo em que nos visitaste. É um tempo de paz, Senhor. É um tempo de harmonia. E é esse tempo que nós queremos neste momento lembrar, dando um pouco daquilo que temos, que é pouco, por todos aqueles que sofrem, tantos irmãos, tantas famílias, tantos inimigos que continuam a degladiar-se e que neste período poderiam perfeitamente lembrar-se que é possível um aperto de mão, uma palavra amiga, um pedido de desculpas. Que esta nossa vibração de paz, que neste momento enviamos para que o mundo bom a possa receber e a possa encaminhar a quem mais dela precisa, seja uma bênção que vem da tua parte, como sabemos, Senhor, e que estes momentos possam ser recebidos e interpretados por todos de uma forma mais positiva, mais alegre, mais cristã.
Então vamos cantar na página 63, Maria. Lindo, eu gosto me cativou tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar. Chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje. Muita paz, nós vamos beber também a nossa água. Vocês bebam também a vossa que tem sobre a mesa. E não se esqueçam que podem continuar o diálogo com os filhos, com os irmãos, tirar alguma dúvida, refletir sobre algumas questões. Então ficamos por aqui. Muita paz para todos. Boa noite. Até para a semana, se Deus quiser.